Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Então, Raíssa, em qual escola você dá aula e há quanto tempo? na Escola Estadual Dr. Edmundo Gouveia Cardillo, desde 2018. E como que surgiu a vontade de seguir a carreira de lecionar? Bom, eu sempre tive facilidade em estudar, sempre gostei de estudar, facilidade em criar estratégias de aprender. E os meus colegas gostavam também da maneira que eu explicava para eles. Eles tinham dificuldades, então eles me procuravam para ajudá-los. E eu também gostava de identificar dificuldades e sempre tentar ajudar. E aí facilitar e motivar as pessoas a entender os seus desafios e superar, isso me motiva. Então, eu quis ser professora por isso. Ajudou inclusive a sobrinha, né? Sim, no tempo que eu pude. E como você acredita que a educação é importante para o país e para o desenvolvimento de cada pessoa? A educação, ela é de dentro para fora, né? É uma mudança de comportamento. Então, eu penso que a escolarização, ela é um complemento à educação, né? No caso, a escolarização formal. A função da escola é mostrar ao mundo como ele é, fazer o aluno ter uma base do que ele vai encontrar do lado de fora, aprender a começar a superar os desafios, entender o que ele vai, as possibilidades que ele tem, para então ele começar a decidir o que ele quer. E se ele tiver consciência daquilo que ele está decidindo para ele, isso vai se refletir na sociedade. Então, eu acredito que a escolarização ela serve para aumentar a consciência do aluno, para ele fazer decisões mais conscientes, e isso vai refletir na sociedade. Quais são os aspectos que você consegue notar que melhoraram e que pioraram na educação pública ao longo das últimas décadas? Bom, na educação pública nunca se respeitou tanto o indivíduo, né? A sua história, o seu processo, cada um tem um ritmo de aprendizado, mas ao mesmo tempo isso trouxe duas faces da mesma moeda, né? Porque isso trouxe um pouco de necessidade do aluno de ser sempre amparado e isso faz com que ele não acredite muito na sua autonomia, de superação de desafios. Ele acha que ele vai ter que ser sempre amparado de alguma maneira. Então, como eu disse, são duas faces da mesma moeda. Né? E ao mesmo tempo o Estado ele exige estratégias para que os alunos sejam recuperados, só que ele cobra números ao mesmo tempo e números muitas vezes não diz nada a respeito de todo o processo que nós fazemos na escola. Então fica um desafio aí a ser superado nos próximos anos. E nós tentamos trazer essa maturidade para os alunos, né? Ampliar essa consciência deles, mas ao mesmo tempo, como eu disse, são tantas oportunidades de recuperação que eu acho que eles merecem, mas ao mesmo tempo isso precisa ser equilibrado para o aluno entender que ele está ali para ser ajudado, mas ele também precisa entender que ele é capaz, né? E que não é só os números que vão. Que valem, né? Que vão validar ele, né? Exatamente. Então, eu acredito também que a tecnologia tem influenciado nisso. Nunca se teve tanta informação, né, nas mãos. Mas a forma como ela é utilizada hoje tem atrapalhado muito, eu acho. Mudou muito o papel do professor, depois que a tecnologia está aí de fácil acesso, né? A função do professor tem que ser agora de estimular perguntas e não só a resposta correta. E o aluno ainda está condicionado à resposta correta. Isso faz o imediatismo, ele querer respostas rápidas e corretas e atrapalha esse processo de reflexão, que é o que a educação tem que estimular. Então, é um desafio também. A tecnologia está a favor da educação e não contra. O corte de verbas para educação e repasse afetou de alguma forma a escola em que você atua ou outras que você tenha conhecimento? A escola que eu atuo, particularmente não, porque a gestão de lá é muito boa. Eles tinham uma reserva bem grande da escola, então eles estão conseguindo ainda trazer mais recursos, mais equipamentos. A merenda também não foi afetada de nenhuma maneira. Agora, escolas que eu tenha conhecimento, eu acredito que não, porque Poços é uma região privilegiada, né? Agora, no exterior, sim, né? A gestão da escola é o que faz muita diferença também, né? Tem que ter recursos para poder ter desenvolvimento, mas a gestão faz muita diferença. Muitas vezes a comunidade ela tá ali condicionada a determinado diretor, de acordo com seus interesses, e não
pensam no coletivo, às vezes, né? Nossa, isso é muito Então, verdade. isso é complicado, Muito né? complicado. E ainda bem que na nossa escola é assim. Hoje ela está servindo de modelo, uma escola que se desenvolveu muito ao longo dos anos. De uns tempos para cá, os alunos hoje em dia têm muito mais orgulho de falar que eles estudam lá, né? Então, eu acredito que é um modelo a ser seguido. Eu fico muito contente de dar aula na escola que eu dou aula. E espero que as outras também consigam aproveitar alguma coisa. E você comemora o Dia dos Professores de alguma forma ou vê a data de forma positiva? Vejo, eu acredito que é uma valorização a função do professor, sempre uma data para a gente refletir sobre a nossa postura, a nossa função, a importância da nossa profissão, né? E comemorar, eu acredito que seja em reunião com os meus colegas, inclusive a gente se reuniu e a gente está sempre conversando a respeito de como a educação está, como os alunos são hoje em dia, o que eles precisam da gente e o que a gente pode oferecer, né? Então, é uma data importante, sim, principalmente para reflexão, para a gente não deixar essa profissão estagnar, né, no tempo. É uma profissão que ao longo dos anos sempre vem sofrendo, né? Assim, sempre tem alguma Exatamente. coisinha que está acontecendo com os professores, Nós né? somos muito cobrados, né? Cobrados Ao e mesmo, desvalorizados, eu acho, sim, né? Também, né? por parte da sociedade, sim. Por parte da É uma sociedade. profissão difícil, mas que a gente está aí, tem muitas pessoas engajadas em fazer ela dar certo, né? A gente tem que olhar sempre os dois lados. Ao mesmo tempo que tem pessoas desacreditadas, tem pessoas muito boas. E isso também entra na questão do desenvolvimento da educação. Os próprios alunos, eles têm que ter essa percepção de que eles têm profissionais excelentes dentro da escola pública, com ideais, os melhores ideais para eles e para a educação de forma geral. Né? Então, à medida que a própria população tomar consciência de que existem pessoas realmente capacitadas, interessadas para fazer eles terem um futuro, aí vai começar a dar certo, independente de verbas e tudo mais. Eu acho que a valorização tem que ser individual para aí o coletivo conseguir entender a importância do professor. E para você, qual que é a missão de um professor ou uma professora de química? Especificamente, assim, falando da sua matéria. Eu falo demais isso para meus alunos, porque a pergunta para toda matéria de exatas é onde eu vou usar isso na vida, né? Mas química é tão distante, então, e não é. Eu sempre falo para eles que a primeira coisa da química e das exatas é você desenvolver o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de olhar para o externo e analisar. Né? Então, por exemplo, estou desenvolvendo um trabalho com meus alunos que é de conscientização a respeito de produtos que nós consumimos, industrializados. Eles falam, professora, mas o que isso tem a ver? Química não é só experimentos e explosão, Laboratório, laboratório e coisas. cadinho. Eu falo, não, a partir do momento que você compra um produto, aquilo tem uma composição química que vai gerar um processo bioquímico no seu organismo. E aí eu acho que a função é essa, ampliar a conscientização, porque se você tiver consciência daquilo que você consome, nós somos consumidores, né, no básico da sociedade hoje em dia. Se você tiver uma noção básica do que você consome, você está tendo mais consciência daquilo que você está ingerindo, consciência do que você vai colher isso no futuro. Então, eu tento trazer isso para eles, conscientização em cada pedaço, né, principalmente na parte ambiental, né, que essa parte de você escolher o que você está consumindo reflete também no meio ambiente, né? As escolhas que a gente faz, tanto a extração, desde a extração de recursos, de matéria-prima até o descarte. E eles não têm essa noção de que a química está envolvida nisso, né? A história da humanidade toda é baseada em produtos químicos, desde a idade da pedra, do bronze, do aço. Hoje a gente está na idade aí da fibra ótica, né? Isso tudo é química, o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, eu tento trazer primeiro essa Pra realidade, né? para a realidade deles. Primeiro, o desenvolvimento do raciocínio lógico, depois a capacidade de análise da sociedade, das coisas que eles fazem no dia a dia. Mas o currículo escolar ainda é muito preso em fórmulas, em questões que às vezes não tem uma aplicabilidade rápida, né? Mas na medida do possível eu vou tentando trazer esse sentido para eles. E é só, tem mais alguma coisa que você queira falar, pontuar? Bom, só gostaria de agradecer o interesse de vocês, entender o meu trabalho e de tantos outros colegas de profissão. É uma forma de valorização, eu fico muito grata, muito lisonjeada de ter sido chamada. E é isso. Para quem quer ser professor hoje em dia, a primeira coisa depende de muita dedicação,
muita paciência, muita compreensão do ser humano e não desistir, porque é um trabalho de formiguinha mesmo e eles precisam de nós.